Seja bem-vindo, comandante. E aqui estamos então em mais uma aula do nosso SAF, a Jornada da Semente ao Fruto. E essa então é a quinta aula. Vamos falar, entender e literalmente desconstruir as regras que regem a sua vida. E você vai entender então por que é tão importante você desconstruir as regras. E aí vamos juntos lá então. Por que desconstruir regras é tão importante? Então, a primeira coisa, regra é diferente de diretriz. E por que eu digo que isso é importante você ficar bem fixado? Porque as regras são criações humanas. E as diretrizes, ou também conhecido como princípios, que é o que a gente vai usar bastante, são divinos. Ou seja, meu querido amigo comandante, a coisa mais importante para você entender hoje é que tudo que é regra foi criado pelo ser humano. E o que a gente busca substituir, né, quando a gente tira essas regras, é colocar os princípios e literalmente viver pelos princípios. Então, uma coisa interessante que você vai perceber é que quem anda por princípios não precisa decorar regra nenhuma. Por quê? Porque, no fundo, quando você cria uma regra, é porque já aconteceu a quebra de algum princípio. Então, quando você fala lá, como a gente tinha nos 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos, eles não foram criados por Deus. Se você pegar os princípios, tudo o que foi criado até o 7º dia é princípio. A partir do 8º dia foram criações humanas e aí vieram as regras. Então, quando você fala não matarás, é porque já houve a quebra do princípio da vida, que é aquilo que Deus insuflou, né, nas nossas narinas aqui. Então, por acontecer a quebra do princípio da vida, a gente tem que gerar uma regra que diz não matarás. E coisas interessantes acontecem, né? Porque com o desenrolar de tudo que aconteceu, né, desde o Antigo Testamento, a gente teve o aparecimento das religiões. E religião é humana, baseada em regras. E isso você percebe em todas as religiões, que se você não cumprir as regras, os dogmas, né, não seguir fielmente aquilo que foi imposto, você literalmente está fora, você não vai pertencer àquele grupo. O próprio grupo acaba excluindo você. Mas quando você tem a espiritualidade, aí você vai ter um princípio. Porque justamente você está conectado à origem de todas as coisas. Você está conectado ao Pai e você faz isso através da espiritualidade. Então, é importante você ter essa distinção. E por que a gente vai falar o que a gente vai falar agora? Que você deve seguir os princípios e literalmente quebrar as regras que não fazem sentido. E a gente vai falar de validade, como que a gente valida as regras que você vai seguir. Porque se ela não passar pela validação, ela literalmente tem que ser ignorada, desde que você viva em princípios. Então, vive em princípios e quebre todas as regras. Todo princípio ele tem uma característica particular que é completamente diferente das regras,
que o princípio é infinito. Você não consegue atingir o teto de um princípio. Então, felicidade é um princípio. Você não consegue ter um limite para a felicidade. Autogoverno, você não consegue ter um limite para isso. Individualidade, sabedoria. Então, todos esses são princípios e, literalmente, eles não têm fim. Eles são a base de tudo aquilo que foi construído. Então, quem pula os princípios vai acabar vivendo nas regras que outra pessoa ou outro grupo criou. Então, se você não consegue ou não tem noção do que é viver em princípios, você acaba se sujeitando a regras que alguém criou, ou que alguma comunidade, que alguma instituição criou. E com isso, você fica limitado, porque toda regra, ela é, de alguma forma, uma poda na sua liberdade de ação e de escolha. Por quê? Porque se por algum motivo você chegar no limite daquela regra, se você passar dali, você está fora. Então é importante você entender os princípios, porque você só vai poder, né, vamos dizer assim, você só vai poder quebrar uma regra e continuar prosperando, né, e seguindo firme no seu propósito se você estiver baseado nos princípios, né? Então, tem uma história que quem pula os princípios vai ver da regra dos outros, mas se você tiver a sabedoria, que a gente considera que é a semente, e você tem então todos os princípios, né? Você foi em busca da sabedoria, você buscou essas sementes, você foi em busca dos princípios. E quando você consegue fazer com que essas sementes caiam em solo fértil e rompam em prosperidade, que é o que a gente considera como a árvore, você vai acabar colocando todos esses princípios em funcionamento e aí cada princípio vai gerar muitos frutos, vai gerar muita riqueza. Então, aí a gente tem o princípio, literalmente, do nosso curso, que é o SAF, que é da semente, a árvore e o fruto. Essa é a jornada. Então, a base da sua jornada tem que ser esses princípios. E eu vou ler aqui 26 princípios que são princípios considerados divinos, né? E depois eu vou colocar na tela aqui para vocês printarem, mas anotem aí, se vocês forem rápidos. A gente tem o princípio da fonte, o princípio da eficiência, o princípio da ordem, são considerados princípios sagrados esses, tá? O princípio da semeadura, autogoverno, individualidade, princípio da sabedoria, princípio da honra, princípio da mordomia, no sentido de você servir, né? De você ser um mordomo, princípio da isonomia, tratar iguais como iguais, diferentes como diferentes, princípio da criatividade, unidade, atração, resiliência, a sua capacidade aí de resistir, né? Princípio da aliança, princípio da associação, princípio da ação, sem o qual não acontece nada, princípio de autoconhecimento, o princípio do amor, também uma das bases de tudo, o princípio do desfrute ou do descanso, em algumas traduções, né, que significa a mesma coisa, o princípio da felicidade, o princípio do significado ou da experiência, o princípio da verdade. 24 para você aí que está contando, o princípio do frutificar. Prosperidade, outro princípio, e 26º princípio da riqueza. Então, assim, se você seguir todos esses princípios, você tem a base para tudo na sua vida. Então, a partir do momento que as pessoas não conseguem, né, mais ter essa noção desses princípios, acontece que tem que ser criado regras para manter a ordem. Então, só para vocês terem uma ideia aí, né, e um resumo do que a gente conversou, pode printar essa tela para você estudar depois. Então, como eu disse, regra é uma coisa, diretriz é outra. A regra é totalmente humana, os princípios são divinos. E aí está tudo o que a gente conversou. E só para você ter aí anotado, se você não conseguiu, né, printa essa tela também, os 26 princípios da criação. E com isso, meu amigo comandante,
eu deixo para você, né, uma tarefa que é justamente, na verdade, o que a gente chama agora de experiências, né? É justamente você listar todas as regras que você já anda seguindo e entender se essas regras elas são válidas, né? E a gente colocar ali, ó, fazer a validação pela BNL, pela base BLN, eu coloquei invertido, tá? É a base lógica natural. Se você quiser continuar seguindo essa regra, então ela tem que fazer algum sentido do ponto de vista da natureza. Por quê? Porque, na verdade, se você reescrever aquelas diretrizes ali e perceber que você segue as diretrizes, nenhuma regra seria necessária. Nenhuma regra de trânsito, nenhuma regra de conduta, nenhuma regra de etiqueta. Porque se todos seguissem os mesmos princípios, o respeito mútuo ele já faria às vezes dessas regras. E é por isso que é tão importante você questionar quais são as regras que estão regendo aí a sua vida e como que você faz para reescrevê-las, né? Ou literalmente eliminá-las desde que você passe a seguir pelos princípios. E com isso você vai ter uma base sólida aí para depois conseguir edificar a sua nova vida, né? Saindo aí da semente, cuidando das suas árvores e colhendo todos os frutos de riqueza que elas podem dar. Então é isso, eu fico por aqui em mais essa aula, meu querido amigo comandante. Peço para você, já que você está vendo no YouTube, para se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixa um joinha nessa aula e nas outras aulas que você viu. Isso é importante para a gente conseguir divulgar cada vez mais esse conhecimento. E não esquece de compartilhar. Fala para o pessoal que tem muita coisa legal aqui para eles desenvolverem e eu ainda vou colocar muito mais para vocês. Tá feito então, comandante? E se você quiser acompanhar aí nas redes sociais, o Aprendiz da Prosperidade, Carlos Martinatti é meu Instagram pessoal, onde tem bastante coisa profissional ali também. E com isso, eu me despeço de você, comandante, e até a próxima aula. Fui!